necessitava de alguém vir até aquela casa, até aquela família, até aquele homem, por mais temente que ele fosse ali, ele precisava, era necessário ele ouvir o evangelho do Senhor através daquele servo de Deus, a qual foi apontado ali pelo Senhor, né? Falando através do anjo, manda chamar. Ele está lá, hospedado na casa de um certo Simão. Vai chamá-lo e ele vai dizer o que você deve fazer. E o anjo se retirou, né? E ali Cornélio prontamente obedeceu ao recado. Aleluia! Quantas vezes, né, meus amados, nós ouvimos recados do Senhor diretamente pelo Espírito Santo e muitas vezes nós ficamos quietos, ficamos calados, ficamos parados, né? Mas aqui nós vemos aqui que Cornélio prontamente atendeu a voz que falava com ele, aquele ser que o Senhor enviou, que foi aquele anjo, para falar com ele. Ele atendeu prontamente, né? E ali enviou homens a chamar Pedro no lugar onde ele estava. Louvado seja o nome do Senhor. E antes que aqueles varões chegassem, diz a palavra do Senhor que o Senhor deu ali uma palavra a Pedro através de uma visão. Ele viu ali como se fosse um lençol descendo e ali mostrando alguns animais que para eles, para os judeus, não poderiam comer, não poderiam se alimentar desses animais. Diz aqui a palavra, eram quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ali ele viu, teve aquela visão daquele lençol descendo, baixando, com aqueles animais dentro ali. E ali o Senhor dizia para ele um recado: Pedro, mata e come. Foi dirigida essa voz a ele, né? Louvado seja Deus. Ele disse: não, Senhor, não posso participar dessas coisas, né? Não farei isso, né? Jamais comi coisa alguma comum e imunda. Só que o Senhor estava dando ali um recado para Pedro, né? Porque o Senhor havia de purificar aquela família, havia de salvar aquela família, né? Que não era do povo judeu, né? Louvado seja o nome do Senhor, porque Jesus veio para os seus, veio para os judeus. Diz a palavra, ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então Pedro precisava entender, o apóstolo Pedro precisava entender que o Senhor estava ali dando um recado a ele, que ele não temesse, fosse até a casa daquele homem, que aquele homem não era judeu, não poderia no caso ele entrar, mas o Senhor estava dizendo: vá, porque estou purificando, estou fazendo a obra, eu vou fazer, né? Louvado seja o nome do Senhor. E ali a voz segunda vez veio ali a Pedro: não faças tu comum ao que Deus purificou. Louvado seja Deus. Então Deus já havia respondido a oração de Cornélio. Deus já estava ali fazendo a obra. Necessitava de Pedro ir para falar o evangelho do Senhor, para pregar Jesus ali e aquele homem ser concluído ali a purificação daquele homem. Mas o Senhor já o havia escutado, é tanto que o anjo veio falar com ele, né? E nós vemos isso hoje, meus amados. Quantas pessoas nós mesmos estávamos lá, né, no mundo, e muitas vezes falávamos com o Senhor sem sabedoria alguma, mas o Senhor nos ouviu, né, enviou homens e mulheres de Deus até cada um de nós para pregar o evangelho, para levar Jesus, para levar a salvação até nós, né? Glória a Deus. Eu me lembro que uma certa feita, sempre que o doutor fala assim, eu lembro de testemunho, e uma certa feita eu me sentei na minha rede quando eu ainda tinha jovem, era bem jovem ainda, e eu disse assim: Senhor, eu nem sou católico nem sou crente, mas eu quero que o Senhor me coloque no caminho do céu. Eu me lembro que essas palavras vieram à minha boca ali, uma jovem sem muito entendimento, mas eu disse desse jeito para o Senhor: eu disse, eu não sei como falar contigo, eu não sei o que fazer, mas eu digo para ti, Senhor, nem sou católico nem sou crente. Eu disse desse jeito, mas quero chegar no céu, Senhor, me coloque no caminho, né? Então eu fiz ali aquela oração ao